Acessibilidade. O termo é bastante conhecido, mas infelizmente ainda pouco praticado. Ao perceber a importância de ajudar quem tem algum tipo de necessidade especial, um padre de uma paróquia em Goiânia aprendeu Libras. A gente vai conhecer essa iniciativa. E a história de uma sobrinha que decidiu ensinar o tio a ler e escrever durante a quarentena. Você vai ver o momento em que ele se emociona ao colocar as primeiras palavras no papel. E ainda hoje nós vamos até Minas Gerais para conhecer o trabalho desenvolvido por uma ONG que ajuda animais vítimas de maus tratos ou de acidentes. E nós também vamos falar com algumas das intérpretes da música Francisco do Amor. O som, inspirado nas atitudes do Papa Francisco, foi lançado nas plataformas digitais e você vai conferir junto comigo mais detalhes desta produção. Tudo isso a partir de agora no JBN, que já está no ar. Olá, uma ótima noite para você. Seja muito bem-vindo ao JBN de hoje. A gente começa a nossa edição falando sobre acessibilidade. O padre Warlen, da paróquia Santa Genoveva, aqui de Goiânia, percebeu que para levar a palavra de Deus a todos é fundamental pensar em alternativas. Aí ele teve a ideia de colocar em todas as missas um intérprete de Libras. E mais do que isso, ele mesmo aprendeu a linguagem de sinais para atender os surdos nas confissões. Eu te convido a conhecer junto comigo esse trabalho. A mensagem de Deus precisa chegar para todos os seus filhos. E para atender a essa missão, algumas paróquias pelo Brasil já estão usando a língua de sinais para atender os surdos que acompanham as transmissões pela internet. A paróquia ela abre essa possibilidade da interpretação em língua brasileira de sinais por causa de um carisma pessoal meu, né? Eu tenho como missão, eu sinto dentro do meu coração uma missão de levar a palavra de Deus também para esse grupo de pessoas. Obedecendo ao mandato de Jesus, lá em Marcos capítulo 16, que ele diz, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, desde sempre, desde o começo da minha formação sacerdotal, eu senti no meu coração o desejo de anunciar a palavra, de levar a palavra, inclusive para os surdos, né? Como surge a partir de um carisma pessoal, uma missão pessoal, e como nós nunca tivemos a presença dos surdos aqui na paróquia cotidianamente, mas na situação de pandemia que nós estamos vivendo, vi uma possibilidade de fazer com que essa missão chegasse também, né, a palavra chegasse às pessoas nas suas casas por meio das transmissões. O padre Warlen também consegue se comunicar por meio de Libras e conheceu a necessidade. A ideia de criar uma estrutura foi amadurecida e hoje a paróquia Santa Genoveva em Goiânia consegue ser um modelo a ser seguido. Eu acredito que a acessibilidade é algo importante dentro da igreja, né? E levar a palavra de Deus para qualquer pessoa que seja, deve trazer dentro do nosso coração uma grande alegria, ainda mais no coração de um padre. Eu ficava imaginando no tempo da formação que muitas pessoas, muitos surdos, né, talvez não teriam acesso aos sacramentos, como por exemplo uma confissão. É possível fazer uma confissão por meio de intérprete, mas é constrangedor que o surdo tenha que falar os seus pecados para o padre e também para uma outra pessoa, né, para que haja uma comunicação. Então eu comecei a pensar um pouco nisso, né, como seria bom e importante que o padre pudesse receber o penitente e o surdo poder confessar na sua própria língua. E no dia em que eu atendi pela primeira vez um surdo na língua brasileira de sinais, eu senti uma emoção e uma alegria muito grande, porque era um sonho, um desejo que estava ali se cumprindo a partir daquele momento em que eu me tornei sacerdote. Com a limitação das pessoas dentro das igrejas, as transmissões das missas ao vivo pela internet estão cada vez mais populares. Aqui na paróquia Santa Genoveva existe a colaboração da Pastoral dos Surdos, fazendo com que esse projeto atinja um público no Brasil inteiro.
E agora, por essa questão de tecnologias, nós podemos atingir ainda mais ao nível de Brasil, todas as outras pastorais espalhadas pelo país e que vários surdos de outros lugares, outros estados podem estar também tendo acesso às celebrações. O Douglas é integrante da Pastoral dos Surdos há 12 anos e ele se interessou em aprender Libras após acompanhar que algumas paróquias estavam realizando este lindo trabalho de acessibilidade. Dentro da igreja onde eu participava, quando eu era criança, existia um grupo de intérpretes, a pastoral já se vivia ali, e existia uma grande comunidade surda. Então eu me aproximei deles e os próprios surdos foram me ensinando no dia a dia, convivendo, e eu fui convivendo com eles, não só dentro da igreja, mas fora, fazendo amizades. Claro que eu também fiz um curso para me profissionalizar na área, certo? Mas o mais gratificante para mim foi a questão do contato com os surdos mesmo. E hoje eu me sinto agraciado de poder aprender uma língua que eu levo como profissão para a minha vida. Para que a mensagem chegue de uma forma online para quem está assistindo, uma estrutura funcional teve que ser montada dentro da igreja. A acessibilidade, ela demanda algumas preparações, seja por meio da transmissão, seja ao vivo, né? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que os ouvidos do surdo são os olhos. Então, um lugar acessível dentro da igreja é algo muito importante, que ele esteja de frente para o intérprete e que não perca a visão do altar. É importante que ele veja a interpretação, mas é importante que ele veja o centro da missa. Isso numa missa comum, onde tem a presença do surdo. Para fazer a transmissão exige uma preparação ainda maior, porque nós precisamos de equipamentos, né? Os equipamentos que nos possibilitam fazer essa transmissão. A palavra de Deus pede para que os seus filhos sejam unidos pelo amor e permitir que mais pessoas tenham acesso à Santa Missa é uma linda atitude. Eu acho que nós podemos fazer muito mais, preparar as nossas acolhidas na igreja para que o surdo tenha a possibilidade de participar da missa, se sentir em casa, né? Se sentir dentro da sua igreja, que na grande maioria das vezes na igreja em que ele foi batizado, né? E que ele deseja fazer um caminho e que muitas vezes perde esse caminho por falta de um direcionamento e de alguém que o conduza. É isso aí, a gente vê o exemplo do Padre Warlen e percebe como que um pouco de cuidado faz a diferença na vida das pessoas, né? Que outras paróquias pelo Brasil possam também seguir esse exemplo. Aliás, você aí pode dar ideia para o seu padre aí da sua paróquia na sua região, quem sabe você não é a mudança aí na sua região, não é? E olha só, agora a gente vai conhecer um trabalho inspirador de uma ONG de Minas Gerais. Na cidade de Juatuba, um veterinário recebe em um abrigo animais que sofreram maus tratos ou passaram por algum acidente. O espaço cuida de mais de 500 animais de diversas espécies. Veja na reportagem da Gabriele Dutra. Localizada na cidade de Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte, a ONG Asas e Amigos realiza o trabalho de resgate e alojamento de animais silvestres e domésticos, vindos do tráfico e maus tratos, com diversas lesões. A ONG ela funciona hoje com um objetivo. A gente recebe, a única ONG do Brasil que recebe animais portadores de deficiências. Então a gente tem um objetivo, não é todos os animais que a gente recebe aqui não. Então são aqueles animais que não têm retorno para a natureza. São animais vítimas do tráfico, das linhas de cerol, das queimadas, né? Que por algum objetivo eles perderam algum membro, alguma visão, então perdeu um olhinho, perdeu um bracinho. Infelizmente, poucos animais que chegam na ONG conseguem retornar para a natureza. Esses animais ele vêm através do poder público, né, da Polícia do Meio Ambiente, do IBAMA, do EF e da própria população também, que às vezes acha um animal atropelado, um exemplo, né, acha abandonado na estrada, atropelado, então ele recolhe esse animal, traz pra gente, a gente trata todos esses animais, a gente trata um deles. Sendo que, infelizmente, né, 1/3 desses animais sobrevive. A grande maioria deles vem a óbito, muitas vezes não pelo trauma que ele sofreu, e sim pelo estresse que ele passa, né, pelo tratamento, pela cirurgia, por tudo.
E aí, desse 1/3, infelizmente também a grande maioria fica com algum tipo de defeito físico. Então esses animais são apadrinhados pela ONG e aqui eles vão vivendo até o último dia de vida deles. E alguns pouquíssimos a gente consegue deixar em perfeito estado, que a gente faz a soltura deles de volta para casa na natureza. Muitos animais que chegam aqui na ONG não possuem condições de retornar à natureza e sobreviver sozinhos, como o caso do Dino, que chegou aqui ainda filhote depois de perder a mãe em um atropelamento. O tamanduá bandeira, o Dino, né, mais especificamente, é um tamanduá onde infelizmente ele teve a sua mãe atropelada na BR, né? Então ela foi morta nesse atropelamento e um transeunte achou aquele filhotezinho agarrado na mãe já falecida. Então esse transeunte pegou esse filhote e ele nos procurou, a gente recebeu esse filhote, então ele foi criado na mamadeira desde o primeiro dia de vida. Então eles têm como padrão, como parâmetro, como pai e mãe, a gente, né? Então por isso que ele é muito dócil, muito carinhoso, muito manso, e quando ele vê a gente, ele corre para cima da gente para brincar com a gente, para ficar com a gente. Por isso que ele não voltou de novo para a natureza, né? Ele está muito humanizado. O veterinário explica por que muitos desses animais precisam ficar na ONG. Porque a gente tem um foco, né? A gente tem um objetivo. A gente só recebe aqui na ONG são animais portadores de necessidades especiais. Falta um bracinho, falta uma perninha, falta uma visão, que aí não tem condições de retorno à natureza. Se forem para a natureza, serão vítimas presas fácil, né, para outros animais, porque eles não têm as suas defesas, né? Hoje a ONG Asas e Amigos possui cerca de 530 animais de diversas espécies. Muitos estão em risco de extinção, como a arara azul, o anacan e o mutum do sudeste. A gente tem desde os mamíferos, né? A gente tem os felinos, a gente tem as aves, né? Em grande parte delas, porque o tráfico de aves é bem maior do que das outras espécies. É isso aí, com certeza é um trabalho que faz toda a diferença na vida dos bichinhos, né? E olha só, preste atenção nessa história que eu vou te contar agora. O seu Felipe Lira nunca teve a oportunidade de ir à escola. Isso porque desde muito jovem ele sempre precisou se dedicar ao trabalho na construção civil e à criação das filhas. Ele tinha muita vergonha de não saber ler nem escrever, até que durante a quarentena, uma sobrinha decidiu investir tempo em realizar o sonho do tio. A estudante mexicana dava as aulas assim, em casa mesmo. É claro que com tanta dedicação, o resultado não poderia ser outro. Ele conseguiu escrever as primeiras palavras e se emocionou ao colocar o nome dos netos no papel. A sobrinha contou a história no Twitter e o post logo viralizou. Seu Felipe recebeu inúmeras demonstrações de apoio e a repercussão foi tão grande que a jovem decidiu criar uma conta para o tio, onde ela posta os vídeos e fotos mostrando a evolução dele no aprendizado. Então fica aí o registro dessa história tão legal que deixa pra gente o recado de que sempre é tempo de aprender e correr atrás do nosso sonho, seja ele qual for. Agora a gente vai para o nosso intervalo bem rapidinho e a seguir eu vou te mostrar uma música muito especial escrita em homenagem ao Papa Francisco e ainda as notícias que são destaque pelo mundo. É daqui a pouco. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da FIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Já estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Depois de São Paulo e Goiânia, o Rio de Janeiro também decidiu flexibilizar as medidas impostas para garantir o isolamento social. A cidade começou hoje a fase 4 da reabertura. A principal mudança é a permissão de segunda a sexta-feira para a prática de esportes coletivos em praias e lagoas, como o vôlei e o futevôlei, por exemplo. As regras para a fase 4 permitem que os pontos turísticos reabram com 1/3 da capacidade, mas alguns deles já anunciaram que só vão reabrir na primeira quinzena de agosto. Segundo a prefeitura, bloqueios serão colocados em algumas regiões para reduzir a aglomeração. A cidade do Rio já registrou mais de 65 mil casos de Covid-19 e em todo o estado são mais de 134 mil infecções contabilizadas. E agora a gente acompanha o noticiário internacional.
Com o sistema de saúde perto de um colapso, médicos em Bogotá estão pedindo a volta do chamado lockdown na capital colombiana. O chamado lockdown é uma tentativa mais extrema de conter o avanço das infecções pelo coronavírus. Nesta semana, as autoridades de saúde de Bogotá chegaram a registrar ocupação de 90% dos leitos de UTI da cidade. O presidente Ivan Duque declarou a quarentena para desacelerar a disseminação do vírus no final de março. A medida tem previsão para acabar no dia 1º de agosto, mas alguns setores não essenciais já estão funcionando. Recentemente, o governo tentou emplacar o lockdown por bairros, medida que, segundo os especialistas, não adianta. O país já registrou mais de 165 mil casos confirmados de coronavírus. A Índia se tornou o terceiro país do mundo a registrar mais de 1 milhão de casos do novo coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos e do Brasil. O país asiático vem registrando aumento nas infecções pelo interior e por cidades menores. Especialistas dizem que, em relação à população da Índia, 1 milhão é uma marca relativamente baixa, mas existe o temor de que o número aumente de forma expressiva nos próximos meses, à medida que os testes forem ampliados, pressionando ainda mais o sistema de saúde que já está à beira do colapso. Em um comunicado conjunto, o Reino Unido, Estados Unidos e Canadá acusam o governo russo de usar hackers na tentativa de roubar pesquisas de vacinas contra a Covid-19, desenvolvidas por universidades e farmacêuticas de outros países. Segundo uma declaração feita pelo Centro de Cibersegurança do Reino Unido, os ataques foram feitos pelo grupo APT29, que, de acordo com eles, operam quase sempre como parte dos serviços de inteligência da Rússia. O mesmo grupo é suspeito de ter hackeado o Partido Democrata nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016. E a Agência Espacial Europeia e a Americana divulgaram as imagens mais próximas do Sol já feitas por uma espaçonave. As fotos em alta resolução revelam detalhes inéditos da superfície solar e foram tiradas pelo recém-lançado Solar Orbiter, numa missão conjunta entre as agências. Cientistas por trás da missão identificaram minúsculas explosões na superfície solar, que foram apelidadas de fogueiras, por serem menores que as explosões maciças e enérgicas que surgem periodicamente do Sol. A nave estava a 77 milhões de quilômetros do Sol, cerca da metade da distância entre a Terra e a estrela. Para os cientistas, um grande feito é que nunca nenhum veículo espacial havia chegado tão perto do astro. A Solar Orbiter foi lançada no dia 9 de fevereiro na Flórida. E olha só, preste atenção. Inspirada nas atitudes do Papa Francisco, de esperança, paz e confiança ao mundo, especialmente nesses tempos difíceis, a música Francisco do Amor foi lançada nas plataformas digitais, interpretada pelos cantores Camila Holanda, Eliana Ribeiro e Tiago Tomé. E a nossa equipe conversou com alguns deles para falar sobre essa experiência. Vamos ver. Francisco do Amor, Francisco, abraço de Pai. Dai-nos tua bênção, ensina o mundo a paz. A música Francisco do Amor, composta em homenagem ao Papa, foi criada para inspirar o sentimento de gratidão e fortalecer a fé dos católicos na figura do Pontífice, que tem a missão de propagar o amor do Pai Eterno a todos os continentes. A canção de autoria de Carlos René Belo fala sobre a mensagem de paz e esperança que o Santo Padre leva ao mundo, principalmente nos momentos difíceis. Cantar para o Papa realmente foi muito emocionante e essa música estava planejada há uns 2 anos atrás e ela só veio ficar pronta agora. Então Deus realmente tem um propósito para tudo. Sou muito grata por ter participado desse projeto e realmente foi uma alegria imensa. Interpretada por cantores católicos, a canção reflete as atitudes do Papa Francisco durante o pontificado. E a Camila foi um desses artistas. Segundo ela, o clipe foi bem pensado antes de ser gravado. Acho que o que mais nos tocou nessa quarentena foi a ida do Papa sozinho ali, fazer aquele pronunciamento que ele fez e mostrando muita coragem. Então, acredito que essa mensagem é uma mensagem, claro, para ele, mas uma mensagem também para todo mundo, para que a gente possa acreditar que ele é o nosso Pedro, que ele está realmente representando, né, Jesus, está realmente passando
essa mensagem tão linda que nos mostra tanta coragem, nos mostra tanta força e tanta fé, então que possamos rezar por ele também. Outra pessoa que participou da gravação foi a cantora Eliana Ribeiro, que há anos fala de Deus em suas músicas. Ela confessa que teve um sentimento especial por essa canção. Sendo uma homenagem para o Papa Francisco, eu fiquei muito feliz, muito mexida, né, também por conta de tudo que nós vivemos durante essa pandemia. E o Papa acabou sendo uma referência de pai, né, como diz a canção, né, abraço de pai, Francisco do amor, Francisco da paz. Para a cantora, o convite para participar desse momento foi recebido com alegria e, por isso, tudo foi preparado com carinho. Nós fomos privados, por conta dessa realidade da pandemia, de estarmos nas missas. E quando eu cheguei na catedral, eles tiraram Jesus, né, para quem conhece a Catedral de São Dimas, aqui de São José dos Campos, ela tem uma capela própria atrás do altar, é bem reservada. E eles fizeram o quê? Tiraram o sacrário e trouxeram para dentro da igreja, montaram um esquema mesmo de segurança, né, para que todo mundo pudesse adorar o Senhor ali, e tinham poucas pessoas. E à medida que eu fui cantando, eu fui vendo assim, o efeito dessa coisa trágica que aconteceu no mundo inteiro, mas que o Senhor não se priva, né? Nós estamos privados dele, mas ele não se priva de estar conosco, então ele vem ao nosso encontro. A produção teve a gravação realizada em diferentes cidades brasileiras. Camila Holanda gravou em João Pessoa, na Paraíba. Eliana Ribeiro, na cidade paulista de São José dos Campos. E Tiago Tomé, em Cachoeira Paulista, também em São Paulo. Já o Padre Omar gravou no Rio de Janeiro. Todos distantes, mas ligados pelo amor à igreja. É isso aí, que iniciativa especial, né? Eu acho que a música é uma das formas mais bonitas de evangelizar. Que bom ver pessoas que cumprem tão bem essa missão de fazer a gente se sentir tocado por meio da música. E é claro, o Papa Francisco é sempre uma ótima inspiração para isso. É assim que a gente finaliza o JBN de hoje, a gente finaliza a nossa semana. Segunda-feira nós estamos de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Então, um forte abraço para você, se cuide, um ótimo fim de semana e até lá.